Eu tenho uma pergunta para te fazer e eu preciso que você responda. Se você souber responder, vai ser importantíssimo para você, mais para você do que para mim. A pergunta que eu te faço é a seguinte: que tipo de voz você está ouvindo? Com quem você está dialogando? Com quem você está dialogando? Que tipo de vozes você ouve aqui, ou aqui, ou aqui? Porque a mente humana, ela não só dialoga consigo mesma, né? Mas existem mais outras vozes. Uma voz que é do espírito humano, uma voz que são de espíritos que estão por aí nos ares, e uma terceira voz, que é a voz do Espírito de Deus, o Criador, o Pai das alturas, o Pai da vida, o doador da vida, o teu Criador. O mesmo Criador da flora, da fauna, do sol, da lua, das estrelas. E eu estou fazendo a segunda parte de diálogos. Que narrativa você está ouvindo? E essa segunda parte eu quero até corrigir, porque eu dei uma referência de um texto bíblico de que eu falei que era Miqueias, mas não, é Amós 3, versículo 3. É uma errata, né? Eu estou aqui me corrigindo. Amós 3:3. Poderão duas pessoas andarem juntas se estiverem em desacordo? É óbvio que não. Elas só poderão andarem juntas se estiverem em acordo. E ali o texto está falando de Deus com o ser humano. Ei, ande comigo, faça a minha vontade, ouça a minha voz, porque eu quero conversar com você, eu quero dialogar com você, venha a mim e eu me darei a ser achado por vocês. Clame a mim e vou te revelar coisas grandes, firmes, ocultas e profundas que não sabes. Te darei a conhecer tesouros que estão escondidos e riquezas que estão escondidas de você em profundidade. Então tem gente, estruturas, seres que escondem riquezas, tesouros profundos de nós. Então precisa de Cristo, que é a luz da consciência humana e deste universo e de outros universos, para nos iluminar e nos esclarecer. Então eu te pergunto, com quem você está dialogando? Com quem você está falando? Com entidades? Com seres de outras dimensões, dimensionais? Você está ouvindo a homens, a mulheres, a amigos, a amiguinhas? A quem você está ouvindo? Eu me lembro de que eu, estudando história, eu só tinha uma perspectiva, um lado que os professores me ensinavam, todos eles de esquerda. Até que eu aprendi que o nacionalismo alemão, ele não era de direita coisíssima nenhuma, ele era de esquerda, mas falavam que era de direita. Mentira. E de que o nacionalismo fascismo italiano era de direita. Mentira. Era de esquerda. E que aquele Lenin, Stalin, Trotsky, todos eles bancados por judeus, dos donos dos bancos, os donos do mundo. E assim a gente ia caindo em narrativas, sabe? Narrativas. Sempre olhando e observando um lado. E aí eu fico olhando, fazendo paralelos. Falei, meu Deus, como eu fui enganado. Só ouvindo um lado, só acreditando num lado. Aí eu tenho pensado no Brasil. Deixa eu mudar para cá que é melhor, mais bonito. No Brasil a gente tem várias esquemas. Os bestializados. Veja, o povo bestializado vendo o imperador sendo mandado embora e o exército dando golpe e o povo na rua aplaudindo. Enquanto a crise estava acontecendo lá com o Bolsonaro, de novo, o exército estava atraindo o povo. No tenentismo, lá perto de Getúlio, traição. Com Getúlio, voltou de novo, traição. Em 64, tinha que vir mesmo, porque se eles não tomassem o poder, os esquerdistas tomariam o poder. Mas veja, narrativas.
Eu estudando e tendo essas perspectivas de vida, sabe o que eu descobri? Que esse sujeitinho que está aí, só você olhar lá, um livro chamado O Bruxo. Ele estuda o caso de Golbery, o presidente do Brasil, o militar, sabe? E você vai analisar que eles permitiram que esse sujeitinho crescesse. Você percebe então que eles criaram uma narrativa para que esse sujeitinho, que era resguardado por eles, fosse potencializado, para que tirassem o Brizola de jogada. Tanto é que quando teve uma reunião uma vez, quando o Collor de Mello veio, que se reuniu Brizola, se reuniu aquele governador de São Paulo, que eu esqueci o nome dele, criador do PSDB, esqueci o nome dele agora, ele morreu, mas o filho dele, ou o neto dele, foi prefeito de São Paulo também recentemente, agora com Dória, e faleceu de câncer na fraudemia. Eles se reuniram com o Lulis e falaram, olha, vamos nos unir, você vira meu vice e a gente combate, que a gente tem como combater e vencer o Collor de Mello. Porque tem uma narrativa aí da Globo, tem uma narrativa que vai fazê-lo presidente. E esse Lulis não quis, sabe por quê? Porque o Brizola de fato era a esquerda. Era a esquerda e que dizem as más línguas que em 64 fugiu vestido de mulher aqui do Brasil. Enfim, mas sabe qual é o bom disso tudo? É quando você descobre que você é o que você é e você assume o que você é. Parmênides, o pré-socrático, tudo o que é. Você tem que ser o que você é. E assumir os riscos. Então, assim, eu estou falando de narrativas, né? Falando de narrativas. Olha o que está acontecendo no nosso país. Nós estamos diante de uma estrutura, de um sistema que já calou a nossa boca. A gente tem que falar não só por causa das estruturas de poder nessa nação, mas por causa dos algoritmos que não nos deixam falar o que nós queremos, pensamos, sentimos. Nas igrejas não podemos pregar tudo que a Bíblia diz. Não podemos ir por parlatório e falar tudo, porque a liberdade parlamentar não nos dá mais o direito de sermos livres de pensar e falar. Porque agora você tem que falar o que é certo, falar o que dá certo e não o que é certo e correto. Voltando à questão espiritual, na tua mente é falado muita coisa errada para você fazer, mas com a voz da tua mente, mas que a intenção que está por trás não é a tua. Onde eu quero chegar com tudo isso? A nossa batalha real é na nossa mente. E você não pode crer em narrativas. Você tem que ter um funil na tua mente para a história que estão te contando no país, na nação, na mídia, nas igrejas, na política. O que está sendo contado na tua mente. É um desabafo. Às vezes a gente pensa que está conversando com a gente mesmo, com nós mesmos. Quando a gente vai perceber, a gente está conversando com o demônio, dormindo com o inimigo. Fique atento quanto a isto. Fique atento a isto. Não caia nas arapucas do inimigo. Por gentileza, uma dica que eu vou dar a vocês. Leiam o Salmo 91, meditem nele dia e noite. Um grande abraço.